Existem coisas na história que desafiam qualquer explicação lógica. Textos indecifráveis, civilizações inteiras que desapareceram da noite para o dia, e até objetos que são impossíveis para a época. Bom, será que realmente sabemos tudo sobre o nosso passado? Ou alguns mistérios foram feitos para nunca serem desvendados? Prepare-se, pois hoje você conhecerá 5 dos maiores enigmas do mundo. Oi, eu sou o Toben, deixe seu like e se inscreve no canal para me ajudar a trazer mais vídeos. A humanidade sempre foi fascinada pelo desconhecido. Durante séculos, arqueólogos, cientistas e estudiosos tentaram desvendar os maiores mistérios do universo. Mas, por mais que avançamos tecnologicamente, ainda existem perguntas sem resposta. Hoje, exploraremos 5 desses mistérios que continuam sem resposta. Imagine um livro repleto de ilustrações estranhas, diagramas enigmáticos e um texto codificado em uma língua que ninguém no mundo consegue ler. Um mistério selado há séculos, desafiando os criptógrafos e estudiosos. Esse é o manuscrito de Voynich, um dos maiores enigmas linguísticos do mundo. Descoberto no início do século XX pelo antiquário Wilfrid Voynich, esse manuscrito contém centenas de páginas escritas em um alfabeto desconhecido, sem qualquer semelhança com qualquer língua já registrada. O que torna ainda mais intrigante esse mistério é o conteúdo que tem no livro. Suas páginas são adornadas de ilustrações de plantas que não existem, símbolos astrológicos de significados ocultos e diagramas que parecem representar um conhecimento antigo. Algumas teorias sugerem que ele poderia ser tratado como um livro de alquimia, uma enciclopédia botânica medieval, ou até mesmo um código contendo alguns segredos da humanidade. No entanto, outras pessoas acreditam que ele pode levar a gente a uma civilização perdida, ou quem sabe extraterrestre. Ao longo de décadas, linguísticos, matemáticos, criptógrafos tentaram desvendar o mistério desse livro, incluindo os especialistas que decifraram códigos da Segunda Guerra Mundial. Porém, todo mundo falhou. Nem sequer um único trecho conseguiu ser traduzido até hoje. Quem escreveu esse livro? Por que escreveu esse livro? Até hoje não conseguimos decifrá-lo. Por que ninguém jamais conseguiu decifrá-lo? Em 1587, um grupo com mais de 100 colonos britânicos partiu da Inglaterra rumo ao Novo Mundo, liderados por John White. Seu destino? A ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte, onde se estabeleceram as primeiras colônias inglesas. No entanto, o que começou como um projeto ambicioso se tornaria logo um dos maiores enigmas da história. Pouco depois de sua chegada, John White teve que retornar à Inglaterra, deixando para trás sua família e os colonos. Mas devido a uma guerra que estava acontecendo entre a Espanha e a Inglaterra, ele só conseguiu retornar em 1590, 3 anos depois. Porém, quando ele retornou, ele encontrou um cenário que ele não esperava. A colônia toda tinha ido embora. As casas haviam sido desmontadas, não havia sinais de luta, nem corpos e nem rastros de uma evacuação forçada ou alguma coisa. Teve apenas uma dica, a palavra Croatã esculpida em uma das árvores. Nenhuma explicação definitiva jamais foi encontrada. As teorias por desaparecimento são tão complexas quanto enigmáticas. Alguns acreditam que os colonos tenham sido assimilados pela tribo indígena local, especialmente os croatoanos. Uma hipótese plausível, mas nunca confirmada. Outros sugerem que eles tenham sido vítimas de um massacre, de doenças ou até de uma fome devastadora. E também teorias mais complexas, que vão desde um ataque sobrenatural. Apesar das investigações modernas e buscas arqueológicas, nenhum vestígio jamais foi encontrado. Foi um desaparecimento forçado? Uma integração silenciosa meio aos povos nativos? Ou será que foi alguma coisa sobrenatural? No meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa guarda um dos maiores segredos arqueológicos da humanidade, os Moais. Essas colossais estátuas de pedra, chegando até 10 metros e 80 toneladas, foram esculpidas pelo povo Rapa Nui há séculos. Mas como uma civilização isolada, sem equipamentos de ferro ou máquinas pesadas, conseguiu criar e transportar essas enormes esculturas? Essa questão tem intrigado os arqueólogos há décadas. Algumas teorias sugerem que os Moais foram deslocados por um sistema de rolo de madeira, utilizando troncos, permitindo que fossem deslizando até sua posição final. Outros acreditam que cordas eram amarradas no topo e com grande esforço coletivo eles iam balançando ela de um lado ao outro, assim movimentando ela bem aos poucos. No entanto, nenhuma dessas explicações é aceita e o método exato continua um mistério. Mas além desse enigma logístico, surge uma pergunta ainda mais intrigante. Qual era o propósito dos Moais? Alguns estudiosos acreditam que eram representações ancestrais, esculpidas para proteger o povo Rapa Nui. Outros enxergam na estátua um método de status ou poder, ou até mesmo uma forma de comunicação espiritual. E é claro, existe aquela hipótese que foi um presente dos extraterrestres. O que levou essa civilização a criar centenas dessas esculturas pela ilha? E como transportaram esses tais colossos? A verdade é que a Ilha de Páscoa continua em volta desse mistério. Entre todas as lendas da humanidade, poucas são tão fascinantes quanto a Atlântida.
Segundo o filósofo grego Platão, essa civilização possuía riquezas incomparáveis, tecnologia avançada e um exército poderosíssimo. No entanto, em uma única noite trágica, ela deixou de existir completamente, e não deixou nenhum rastro. Mas, será que essa história é um mito, ou a Atlântida realmente existiu? Ao longo dos séculos, diversas teorias foram inventadas para tentar explicar o sumiço de Atlântida. Alguns acreditam que Platão utilizou dessa história como uma metáfora para explicar a arrogância e decadência de uma civilização muito poderosa. Outros defendem que Atlântida poderia ter sido uma civilização minoica que cresceu ali perto, na ilha de Creta, próxima à Grécia, que foi devastada por uma erupção vulcânica catastrófica. Há também aqueles que acreditam que essa civilização lendária estaria perdida no fundo do oceano, esperando para ser descoberta. Ruínas submersas e formações misteriosas ao redor do mundo alimentam ainda mais essa informação de que essa civilização realmente existiu. Até o James Cameron já foi tentar atrás desse mistério para tentar desvendá-la. Será que algum dia vamos encontrar alguma coisa sobre ela? Ou ela permanecerá um mistério para toda a história? Entre todos os mistérios que eu falei aqui nesse vídeo, poucos são tão surpreendentes quanto o mecanismo de Anticítera. Descoberto no fundo do mar, próximo à ilha grega de Anticítera, em 1901, esse artefato de mais de 2000 anos é considerado o primeiro computador da história. Com engrenagens complexas e uma precisão impressionante, ele previa eclipses, calculava os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas conhecidos da época, além de marcar eventos como os Jogos Olímpicos. O mais intrigante é que sua complexidade só viria a ser descoberta na Revolução Industrial, mais de 1000 anos depois. Como os gregos conseguiram desenvolver essa tecnologia tão avançada? E por que ela desapareceu sem deixar rastros? Alguns acreditam que essa invenção foi perdida junto com a destruição de muitos centros de aprendizado, como a Biblioteca de Alexandria. Alguns se perguntam se o mecanismo de Anticítera é apenas um, dentre vários outros que não foram descobertos ainda. Seja um artefato isolado ou parte de um conhecimento maior, o mecanismo de Anticítera desafia nossos conhecimentos sobre a engenharia da antiguidade. Será que ainda existem outros dispositivos como esse perdidos? Ou será que esse era o único? Será que existem ainda outros dispositivos avançados para serem descobertos? Ou essa tecnologia permanecerá um enigma perdido para sempre?